Ei, alguém ora aí, por favor. Eleve uma palavra de oração. Eu vou só pegar minha Bíblia. Então alguém ora, enquanto ele pega a Bíblia dele. Peguei. Posso orar? Pronto. Olha aí. Oremos. Pai, queremos te agradecer, primeiramente, por esse dia de sábado. Podemos estar aqui dedicando 100% do nosso tempo exclusivamente para o Senhor. Que seja um dia muito abençoado. E queremos pedir que nesse momento agora do nosso culto, do nosso PG, que nós possamos estar focados aqui em Ti, que a Tua palavra toque os nossos corações e transforme nossas vidas, transforme nossas mentes, e que nós possamos servir de instrumento para que ela transforme a vida de outras pessoas também. E o Senhor abençoe o que vai pregar para a gente hoje à noite, e que possamos ouvir Tua voz. Queremos te pedir por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. É nóis. Amém. Se Amém. possível, deixem seus microfones ligados, porque eu quero que vocês participem sempre que der na telha aí de vocês. Se vocês quiserem. Olha, isso é ao invés da minha aula, professor, manda a gente desligar o microfone. Tem professor que manda. Porque o cara, mas porque quando o cara vai só falar, é melhor todo mundo ficar quietinho, desliga o microfone. Mas eu não quero só falar hoje, não. A gente ainda tá naquela série de histórias e a gente vai fazer aquele esquema que eu fiz da última vez, né? Que a gente vai ler um trecho, eu vou perguntar e eu quero saber o que é que vocês acham. E aí eu comento, aí a gente lê outro trecho. E antes que vocês me perguntem, Gênesis capítulo 22. A gente vai ver a história de um cara, não muito conhecido assim, chamado Abraão. Cara, assim, nem sabe muito bem quem ele é, né? Não tem muito. Gente, eu tenho uma dúvida sobre Abraão. Diga, depois que Sara assim, morreu, ele casou de novo? Casou de novo, bicho. Não para. Claro, eu não espírito, lembrava que ele tinha casado, eu tava lendo, né? Aí eu me deparei com isso. Cara, eu não acredito que ele casou de novo. Eu tô com quase 10 anos na igreja e não sabia que ele tinha casado de novo. Eu não tava prestando atenção no texto, né? Não, tem muita coisa que nos textos conhecidos a gente esquece e não percebe. E tem muito texto que a gente nunca nem leu. Ou leu e nem lembra. Tipo, a gente tá fazendo essa sequência. Quando terminar essa sequência, seja continuando virtualmente ou até fazendo pessoalmente o PG, não sei como é que vai ficar, mas enfim, a ideia é que a gente faça as histórias desconhecidas. E um bocado delas estão em juízes, né? E a gente vai fazer algumas histórias que ninguém, tipo, que a gente fala e, pô, isso tá na Bíblia. O Luiz Carlos sabe de... Vocês sabem aqui de uma, na verdade, que eu já falei, né? Que é a do Levita lá e do Vral. E a gente vai estudar essa história também. Enfim, e Gênesis também, capítulo 22. E também tem textos que a gente lembra e nunca leu, né? Os famosos lá de acrescentares, da série Ellen White, nunca disse isso. Tem uma figurinha, eu tenho uma figurinha da Ellen White falando isso daí eu não disse não, viu? Tem uns textos que a gente leu e não lembra, tem esses aí que a gente lembra, mas Deus nunca ajuda leu. quem saiu do madruga, né? Deve estar lá em Provérbios isso, em algum lugar. É bíblico. A minha avó fala que um dos textos é tipo, se você... tipo, ela diz que tem um texto que é tipo, se você faz tudo muito certinho, você se dá mal. Tá em Eclesiastes. Não, eu sei, mas o texto que ela cita é assim, se você anda na linha, o trem pega. Meu Deus. Aí eu falo, vó... Se você anda na linha, o trem pega. Não, mas eu falei, vó... Não, ela sabe que esse texto não tá na Bíblia, né? Esse do trem, obviamente. Mas eu falo, não, vó, esse princípio, né, de você saber, tipo, às vezes fazer o que é aparentemente certo não é certo, pode te fazer ficar ruim, enfim... Tem na Bíblia, mas eu não lembro de um texto que fala tipo isso, não. Aquele texto que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Muita gente pensa que tem na Bíblia, mas não tem, pelo menos. Tem? Não, tem não. Deus ajuda todo mundo. A gente impede ele de ajudar a gente, mas ele quer ajudar todo mundo. Eu já ajudo quem cedo madruga. Cara, isso é uma expressão conhecida no mundo todo, velho. Já assisti God várias helps. coisas. O God blessed.
É igual the one who early wakes. Vamos para a Bíblia aqui. A gente é muito heresia aqui, cara. Eu acho que a gente precisa de jovens mais hereges. Agindo como se fosse podcast. O podcast aqui com a Larissa e a Suerlene, que entrou aí agora, mas tá em silêncio. E aí, Suerlene, boa noite. E aí, Suerlene, boa noite. Bom, abriram suas Boa Bíblias, noite, então. gente. Atrasada como sempre, mas cheguei. Mas chegou antes do fim, isso é o que importa. É o que importa. O importante é o que importa, né? Sim. Então, bora. Muito bem. Gênesis 22. Eu vou pedir para alguém ler o verso 1 e o verso 1 só, primeiro. Não, o verso 1 e o verso 2, vai. Verso 1 e verso 2. Tô abrindo aqui. Gente, se vocês versão- quiserem, eu posso ler, mas a minha versão é em TLH. Beleza, qualquer coisa a gente... Depois, deixa o Luiz ler esse, que ele já disse que ia ler, mas depois você lê e se tiver algum termo diferente aí do NTLH, a gente puxa para uma tradução melhor. Como é? Eu não entendi. Não, se tiver algum trecho, tipo, porque assim, a gente vai usar termos-chave que algumas traduções usam, porque estão mais próximos do texto original em hebraico. Tipo, a João Ferreira de Almeida normalmente tende a ser muito mais próximo do hebraico. Tem algumas que até fazem uma aproximação mais adaptada, mas ainda assim também são muito próximas. E aí, tipo, a NTLH, a Bíblia Viva, a Bíblia Mensagem, são Bíblias que não fazem traduções. Elas pegam, tipo, a ideia e transcrevem a ideia, mas ela não se preocupa em traduzir palavra por palavra, entendeu? Uhum. Mas vai lá, Luiz, lê aí, depois a Larissa lê o próximo trecho. Beleza. Bom, Gênesis 22, a partir do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pronto. Peraí. Vamos lá. O que é que vocês acham dessa história? Esse iniciozinho aí. Não, você vai ler sim, viu, Larissa? Só comentando aqui o comentário dela. Mas, assim, esse comecinho aí. O que é que vocês, assim, pá, vem na cara de vocês aí? Abraão, Isaac, Deus. Qual o contexto? A O que é fé que de estava Abraão, acontecendo? né? Que foi testada. Fé de Abraão testado, o que é que estava acontecendo aqui, o que é que tinha acontecido, né, tipo, depois dessas coisas, que coisas eram essas? Assim, né, quando eu vejo, aí eu vejo logo essa questão, Deus põe Abraão à prova, né? A gente já imagina toda aquela história de Abraão, mesmo que a gente não tenha lido o texto Sim. todo, mas por a gente conhecer já, a gente já sabe do que vai falar, né? Sim. Que ele Inclusive, vai usar, Deus vai pedir o filho, né? Ele vai dar e etc. Inclusive, eu queria pedir que vocês, nesses exercícios que a gente faz toda sexta-feira, que vocês tentem esquecer a história. Tipo, não tentem saber o que vai acontecer, porque, tipo, a gente tem esse costume de já achar que conhece alguma coisa, conhece algum lugar, conhece alguma pessoa, e coisas novas fica muito mais difícil de ver as coisas diferentes, né? Quando a gente lê, tipo, uma história, principalmente, que a gente ouviu a nossa infância inteira, e diz, não, já sei o que é isso, eu já vi desenho e tudo. E a gente vai ver muito disso numa das histórias mais famosas da Bíblia, né? Que é do Davi e Golias. Tem coisa lá que a gente nunca parou para pensar. Eu, pelo menos, não pensei. Eu fui descobrindo no curso de teologia da história de Davi e Golias. Mas isso ainda vai chegar. Mas a gente lembra, né? A gente sabe qual é a prova que Abraão vai ter que enfrentar, né? Então a gente entende mais ou menos qual vai ser a prova. Mas quem mais? O que é que vocês pegam aqui desse verso? Cara, O que aconteceu antes, a gente pode saber? Pode, não. Se você leu aqui, você sabe o que aconteceu antes. Você não sabe o que vai acontecer, você sabe o de antes. Ah, beleza. Não, então Abraão tinha acabado de expulsar, né, Agar e Ismael. E aí o que sobrou, Deus está pedindo para matar.
Pesado. Assim, eu vejo como uma segunda prova a Abraão. Porque, tipo, a primeira prova de fé de Abraão foi crer que ele teria um filho, né? Porque Sara já era idosa. Tipo, Sim. não tinha mais como ela ter um filho, né? Uma pessoa de 99 anos não dá pra ter um filho, só um milagre. Eu acho que a primeira prova de fé foi aí, porque, tipo, e Abraão falha nisso, né? Porque ele quer dar uma ajudinha a Deus e acaba tendo um filho com H, né? Que não era dos planos de Deus. Inclusive, E é aqui- engraçado, né, que, tipo, Deus no... A gente vai ver, já eu chego nesse ponto, já eu comento que eu ia comentar agora, mas, tipo, a gente vê no capítulo 15 Deus falando que ele vai ter um filho, Abraão crê, isso é imposto por justiça, a fé que ele tem, e aí no capítulo 16 tem esse meio que, vamos dar um help aqui para Deus, já que você não pode ter filho, Sara, eu vou tentar com outra pessoa. E aí agora Deus, tipo, não, você precisa de uma recuperação aqui, eu vou fazer a recuperação, a prova de recuperação para você. E também o mais interessante que eu acho, na minha opinião, né? Essa segunda prova, eu acho que foi até mais assim difícil do que a primeira, porque a primeira, por mais que Sara estivesse velha, né? Mas ele ainda confiava, né? Confiava, era para confiar, né? Na verdade. E já na segunda, ela já estava bem mais velha ainda. Ele já tinha tido o filho, né? O filho da promessa, e ela já estava mais velha ainda. Aí era momento dele duvidar, né? Que, poxa, o meu único filho. Aí Deus está me pedindo, como é que agora a minha geração vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar que ele me prometeu, né? Mas aí mesmo assim, ele confiou. Mas eu vi alguns pastores que falavam que provavelmente Abraão ele tinha esperança de que Deus ressuscitasse, né, Isaac. Se ele, por isso Paulo que ele fala foi com isso toda na aquela carta de fé, Hebreus. né? Paulo e em também Hebreus assim, 11:19, ele fala que Abraão tinha fé de que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos, dentre os mortos. ou então ele também tinha aquela fé que se não fosse isso, na hora Deus ia prover, né, um cordeiro, porque quando Isaac perguntou para ele, né, pai, está aqui o altar e tudo, mas onde está o cordeiro? Aí ele respondeu para o filho dele, né, que Deus ia prover. Então, mesmo até ali no último momento, ele estava com aquela fé que alguma coisa ia acontecer. No caso aí também, né, de ressuscitar, porque quando ele viu que já estava prestes o momento e não apareceu esse cordeiro, ele já estava levantando a mão para imolar o filho. Eu acho que acredito também que foi a parte que ele achou que Deus poderia ressuscitar mesmo o filho dele, que nem a Larissa comentou aí. Bem lembrada. Mas Paulo fala isso. Inclusive, abrir rapidinho aqui em Hebreus, que Paulo... Hebreus 18, porque assim, 18 e 19. é 11:19, não? 11:19. 18 e 19. 11, 18 e 19, isso aí. Ofereceu Isaac, aquele que escolheu da promessa, seu único filho, 18, né? Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuramente, recebeu ele de volta, né? Porque Isaac não morreu, mas para Abraão foi um negócio que praticamente ele morreu e ressuscitou, né? Então, assim, a gente tem um saque, tipo, vamos pôr aqui, o capítulo. Tem um negócio que eu quero que vocês sempre pensem, né? Se você está lendo ali as histórias ali do início da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, você vai encontrar várias palavras que estão aparecendo pela primeira vez. Aqui é o primeiro trecho que fala de amor. A gente está quase na metade do livro de Gênesis e é a primeira vez que a Bíblia fala do amor. E aqui ela fala de amor em relação a um pai e um filho. Ele não falou dos casais que apareceram antes, das famílias que foram formadas, Adão amou Eva, não. Aqui o primeiro amor da Bíblia aparece relacionado a um pai e um filho. Isso é sempre legal porque é meio que a primeira coisa que vem à mente do autor, né? Tipo, aqui eu vou botar que é amor. Quando Moisés escreveu Gênesis e falou da oração, por exemplo, a primeira vez que ele fala de oração é no contexto de intercessão. Com Abraão e o do Egito, né? Não lembro se acho que é do Egito. Pronto. Foi Abraão, quando Abraão estava no Egito. Então, tipo, a gente... No Egito? Não, no Egito não. Enfim, eu me perdi aqui, mas é no contexto de
tá aqui, Abraão e Abimeleque, no capítulo anterior, no capítulo 20, né? Então, tipo, a primeira vez que aparece aqui sobre amor na Bíblia é relacionando Abraão e seu filho Isaac, a quem ele tanto ama. E só para vocês terem ideia do peso que é esse sacrifício que ele deveria fazer do seu filho, era o holocausto. O holocausto aqui era o olá. O sacrifício olá era o... Você corta, você taca fogo. Então, tipo, não era simplesmente ele ia imolar o filho dele e botar sobre o altar. Ele ia cortar o filho, ia tacar fogo no filho, ia fazer ele ver o filho dele ali queimar por completo, e ainda ia ter literalmente esquartejar, né? Ele ia fazer isso. E, tipo, continue. Se você pensa que simplesmente era botar a faca no menino e orar, agora ficou muito mais dramático, né? Assim, chega aí, chega pro Luiz, pega teu irmão, né? Já que você não tem filho, Luiz, e faz dele um holocausto. Não diga se você ia gostar, não ou não, mas ia ser complicado. Tchan, mas quase que fizeram isso com... Mas quase que fizeram isso com Jesus, né? Falando aí da palavra amor, que é a primeira vez que aparece no Gênesis, né? E assim, me lembrou muito, claro que esse relato aponta para Jesus, né? Para o sacrifício de Jesus, mas me lembrou muito isso, sabe? O sacrifício de Cristo. De primeiro momento eu não lembrei, depois que tu começou a falar sobre isso, né? Foi que ficou bem mais claro que realmente é uma representação do que iria acontecer mais na frente, né? Essa questão do imolado, dar um holocausto. Sim. O interessante é que esse texto de Gênesis 22, que fala do holocausto de Isaac, né? Eu aprendi que isso seria uma representação do que aconteceria muito depois com um professor que era ateu no colégio. Aí é bom. Aí é legal. Ele era um professor ateu, só que, tipo, ele era um ateu que só falava de Deus, velho. A aula todinha só falava de Deus o tempo todo. Aí ele fazia várias coisas. E aí um dia ele falou sobre isso, do Gênesis 22. Sim. O Lucas ia falar alguma coisa? Ateu de expor, senhor. Eu já fiz essa piada, muito. João Marcelo, eu lembrei também, outro dia, um colega meu, né, da igreja adventista também, Marcelo, o nome dele, por sinal. Ele gosta de botar algumas frases, né, de ateu, onde eles se contradizem. Aí teve um dia santo aí, e aí todo mundo comemorando. Aí ele botou lá o meme do ateu comemorando o dia santo. Você acredita em Deus? Comemorando o dia santo. E não diz a ciência, né? Diz a Deus. Enfim, hipocrisia. Vamos continuar aqui. Ei, mas ó, outra coisa que eu queria que vocês percebessem. A gente viu 3 semanas atrás, quando eu falei sobre a história de Judá e Tamar, e que tinha alguns paralelos, alguns trechos que apontavam para o capítulo seguinte, né? Que é o capítulo de José e a esposa de Potifar, né? E o capítulo de José apontando para o de Judá e Tamar, né? Mais especificamente. Aqui no capítulo 22, ele aponta para outro capítulo que veio antes. O capítulo 12 de Gênesis. Porque Deus, ele começa falando com Abraão, né? Com o que a gente usa em português como tipo, vai-te. Bora, né? Vai. No caso aqui é o pegue, né? O seu filho. Mas a expressão é ler-lerá, que aparece no início do capítulo 12, quando ele fala para Abraão a mesma coisa, né? Vai-te e sai da tua terra, da tua parentela. Então, outro comando de Deus. E naquele capítulo, quando Deus chama, Abraão se levanta e vai. Aqui, Deus chama, Abraão se levanta e vai. Então, a gente vê que Abraão não muda de postura diante ao chamado de Deus, ao convite de Deus, né? Para vamos que vamos. E aqui a gente vê que é um momento de prova de fé, agora level up, né, vamos dizer assim, mais avançada, mas a saída
né? Sai da tua terra, você não vai saber para onde você vai, só sei que você sai e vai me seguindo, né? Era um negócio muito complicado, era uma prova que ele estava passando, um momento de confiança, de aceitar o chamado de Deus, e aqui é outra vez a mesma coisa. Então a gente entende o contexto desse trecho no mesmo sentimento, né? De não saber ao certo o que vai acontecer, mas Deus fez um chamado. E a história continua. A Larissa, você ainda está aqui, seu celular não descarregou, né? Então lê aí a partir do capítulo do verso 3. Verso 3, verso 4. Verso 3, verso 4 e verso 5, por favor. Do capítulo 22, né? Isso. 3, 4 e 5. No dia seguinte... Alô? Será que descarregou? Ou é a minha internet que falhou? Alô? Olá! Não, eu tô te ouvindo, mas não Aqui tô também o ouvindo a meu Larissa. parou. Pensei Eu até acho que era na que- internet também. Eu acho que o dela caiu. Posso continuar Será que então? deu? Tá, espera Viu? 2 Para adorar a segundos. Deus. Voltou, Ah, tá, Larissa. ela continuou. Larissa, Acho que é a do início. internet dela. A gente tá ruim. Não ouvimos aqui, nada. Vai do Então- 3, Larissa. Agora vai. ó. Será que dá certo? Agora certo dá. sim. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, areou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Pronto. Então a gente Então tem ele aqui estava que- ciente de que ele ia sair de lá com o filho dele, né? Porque ele falou assim, voltaremos, né? Depois de adorar a Deus. o momento é aqueles É muita fé. lances que a gente entende que Abraão tinha fé de que Isaac era o filho da promessa e Isaac não tinha tido filhos ainda, então não tem como, tipo, Deus não Não Deus tinha é tão- como ele sair dali e deixar o filho dele ali morto, né? Alguma coisa ia acontecer. Ele sabia que seria um momento diferente, ele não sabia exatamente o que Deus ia fazer, ele tinha fé que mesmo que ele tivesse que matar o filho dele ia sair Deus iria vivo dali. ressuscitar. Então, a gente tem esse trajeto. E aí, no verso 6, a gente tem quando dizendo assim, ó, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, né, levava a Abraão, né, nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. E eu queria perguntar para vocês um negócio. Assim, na verdade, primeiro perguntar para o Luiz. Luiz, tu lembra do Caleb Kids? Lembro. Quando a gente fez a história Lembro. de Abraão e Isaac, você ficava perguntando, pai, cadê o sacrifício, pai? Que negócio é esse, pai? Bom, tirando esse momento de curiosidade, quantos anos vocês acham que Isaac tinha nesse período aqui? Não vou dizer porque eu assim, sei qual é a resposta certa. Eu também. Mas antes, nós vamos fingir Gente, que eu não eu não sei a sei, não. resposta. Eu achava que ele tinha uns 9 anos, tá ligado? 12. Eu acho que ele tem uns 12 anos. 12, 10 anos, por aí. O que mais? Mano, Quem 12 anos. Parece que é 12 anos. Eu não sei onde eu vi isso. Não sei porque eu tô falando isso, mas se eu não me engano, era em torno de uns 12 anos. No capítulo anterior, ele tinha sido desmamado, né? Sim. Então, tipo, ele era... Provavelmente, não sei quanto tempo se passa, mas provavelmente ele era bem novinho ainda. Tipo, criança... Ele tinha João Marcelo de e colo. Lucas depois. Sim. João Marcelo e Lucas, quantos anos ele tinha? Cada um vai ser o chute, né? Não, o João é um Não. gabarito. Já tô agora de final, que eu não lembro, mas se eu não me engano, é 36, né, não? É, por aí. Não, Eu não sei se é tão alto. Vai 26, 16, eu Não não sei, lembro mas é agora. o que eu lembrava que é Perto dos 20.
É perto dos 20. Eu acho que é 17, que nem a Amanda falou aí, 17, 18. Mas é perto dos 20. É mais ou menos ali por volta Eu sei dos que seus tem 20 6. anos. 6 eu lembro. Eu sempre achei que ele era uma criança quando ele Não, ele ele foi era um com o cara. pai dele. Era da Eu idade também assim- achei que ele era um menininho, assim, rapazinho. 12 anos, quem Não, tinha era Moisés. Ah, eu acho que eu tô confundindo as histórias mesmo. Mas mesmo Porque, assim, eu achava que ele tinha em torno disso, 12 para 14 no máximo. Uhum. Porque, inclusive, eu não lembro agora onde é que é o trecho disso, mas essa idade de mais ou menos 20 anos. Luiz, tu sabe cadê o trecho do desmamado que eu tô procurando aqui rapidinho? É no começo do 21. Começo do 21? Uhum. Serviu a gara egípcia, Abraão ficou incomodado. Assim. É o versículo Mas 8. 8? Isaac Isaac, cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Se eu não me engano, esse do desmamado, eu já tinha ouvido uma explicação. Agora eu vou pedir perdão para vocês, que eu não lembro. Mas essa festa que Abraão dá é a festa de... Não é tipo, ele não tinha 2, 3 anos de idade, não. Ele era mais velho do que isso. Bar mitzvah. Eu acho que era, não sei. Mas de qualquer forma, o tempo daqui é de com 13 anos de idade. Com 13. Pois é. Tipo, essa festa seria envolvendo nesse período aí dos seus 12, 13 anos. Mas eu não lembro a explicação. Mas eu sei que, tipo, a diferença de tempo daqui para cá, principalmente para o que vai acontecer em seguida, né, com os próximos acontecimentos da história, a gente vai ver que dá essa idade de Isaac mais velho. Mas Isaac era assim, não era uma criancinha, ele era mais velho já. Ele, tipo, tinha idade, eu acho que todo mundo aqui, os rapazes daqui, o mais novo é o Lucas, que tem 18 ou 19? 8, 18. 8. Mas, então ele tinha mais ou menos essa faixa aí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, por esse grupo aí de tempo. Porque também a gente não sabe quanto tempo passou, né? Mas ele não era tão criança ainda. Ele já era um cara e Abraão era velho. Eu sou o... Não, bom. Mas assim, se Isaac saísse correndo, Abraão ia correr atrás dele? Se Isaac dissesse, não vou, Abraão ia poder fazer alguma coisa? Não. Tipo, Abraão tinha os seus bons anos de idade, né? Tipo, Cara, Eu creio que não. Porque, como é uma referência a Cristo, teria que ser de vontade própria o sacrifício. Claro, mas eu tô dizendo que eu tô fazendo a comparação das idades, tipo, para mostrar que o que Isaac estava fazendo era de bom grado, né? Tipo, não era porque o pai dele obrigou ele a fazer, não era porque... sim. Pois é. Eu acho que Isaac confiava demais no pai, né? Pela a história de Abraão com Deus e tal. Eu acho que Isaac ele tinha uma referência de quem era o pai dele, né? De quem era Abraão. Então eu acho que ele não iria falar isso. Eu acho que ele não iria se opor. Eu acho que a fé de Abraão foi transmitida na criação para Isaac, né? Sim, e saber que o pai tinha feito aliança com Deus, né? O episódio do capítulo 15 é lindo demais, meu querido. O momento ali de aliança que Deus faz com Abraão e, cara, Isaac cresceu ouvindo essas histórias e saber que ele era filho de promessa, Deus havia prometido ele, que através dele viria uma grande nação e tudo mais. Então, assim, Isaac sabia que também não era... Tipo, que estranho, né? Tipo, pô, Deus tá me mandando me matar. Bom, deve ter algum mais aí que eu não tô sabendo. E confiou de que Deus ia prover, né? Porque a discussão aqui dele com o pai era exatamente essa, né? Isaac, ó, a partir do verso 7, tipo, eles estavam caminhando em silêncio. Isaac, ele rompe esse silêncio no verso 7, perguntando, pai, e Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. E ele pergunta, né? Aqui tá o fogo, aqui tá a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu,
E Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Então, assim, a gente tem tipo, mostrando que eles estavam caminhando juntos, em silêncio e tal, e aí ele pergunta e eles continuam caminhando. Tipo, eles não, nenhum momento param, nenhum momento dizem, não, vamos voltar. Eles vão caminhando, seguindo adiante, e o pai dizendo, não, Deus vai dar o jeito dele, mas pode ficar Jean, tranquilo, né? e é incrível que, normalmente, né, as pessoas, elas só focam na fé de Abraão. Mas o que Isaac fez também é uma grande prova de fé, né? Ele se deitou no altar, né, de holocausto. Então, eu acho que... Eu já ia tocar nesse assunto. Duas histórias de fé que se cruzam, né? A do pai e a do filho. Sim. Bem lembrado, Larissa, eu já ia tocar nesse assunto. A fé de Abraão refletia muito o caráter, o exemplo dele para Isaac, porque a partir do momento que ele não viu, né, o pai dele respondeu que Deus ia prover e tudo, mas o pai dele deitou ele lá, ele já sabia que ele seria o cordeiro, e mesmo assim ele não relutou, não colocou força, nem quando o pai dele pegou lá o facão, o cutelo, né, como diz na Bíblia e tal, e mesmo assim ele continuou lá mesmo realmente igual um cordeirinho, ele não tentou se defender em nada. Não gritou, não alarmou. E aqui a gente tem a ideia do tipo de Cristo, né? Que a gente falou no início, né? Ou seja, ele também estava com fé, né? A fé dele também ali se manifestou. Isaac se posiciona muito como Cristo se posicionou na hora da cruz, né? De aceitar. E já a gente vai entrar nesses paralelos mais pesados, assim, vamos dizer, sobre Isaac com Jesus. Porque essa história, além de mostrar a questão do amor, da entrega, da fé e de tudo, mostra muito esse relacionamento do pai com seu filho e aponta para a gente o relacionamento de Deus, o Pai, com Jesus Cristo, né? Da dor e da dificuldade mesmo que Deus passou ali para vendo Jesus morrer, vendo Jesus se entregando para o pecado de outras pessoas. Então, tipo, é um negócio que na esfera de Abraão e Isaac é difícil de imaginar, na esfera de Deus é muito mais complicado, meu querido. Pois é, Amanda, esse negócio da data, você vê que tem gente que também faz um negócio bem mais velho, né? E, tipo, quanto mais velho o Isaac fica, mais entrega, né? Tipo, um cara de mais velho, assim, é mais difícil se entregar, né? Chegar pro, sei lá, o Luiz Carlos é uma coisa, o Luiz Carlos se entregar, mas chegar pro Abílio e dizer, o pai dele dizer, filho, vamos dar um rolê ali, né? Pega a faca, pega o fogo e vão subir o monte para adorar o Senhor, né? A entrega do Abílio... Eu gostava de leite, mas Isaac com 20 anos de idade mamando, sabia? Não, mas Luiz, a história não é uma atrás da outra, não. Tem um gap aí de tempo muito grande, viu? Mas ele não mamava com 20 anos, não. Pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Olha, outra coisa aqui que a gente vai continuar, porque agora a gente entra na cena principal, né, do capítulo. Mas quando Abraão fala que Deus proverá um cordeiro para si, a gente tem um verbo que não é aquele daquele que normalmente a gente fala, né? Deus proverá, Jeová Jiré. O verbo não é o Jiré, né? Que a gente usa. É o Har, é o verbo ver, né? Deus vai ver um cordeiro para si. É tipo, Deus vai encontrar, Deus vai achar um cordeiro para si. Então, isso porque eu estou falando isso? Porque quando a gente encontrar o Jeová Jiré, né? O Jeová Jiré, a gente vai ver um verbo diferente. E sobre esse verbo a gente vai trabalhar um pouco. Mas então, só para ver que essa ideia que Abraão estava falando aqui com Isaac era tipo, não, Deus vai encontrar, Deus vai ver um cordeiro para si. Então pode ficar tranquilo, meu filho. E eles subiram. Alguém, por favor, ler para mim a partir do verso 9. O verso 9, o verso 10, o verso 11 e o verso... até o verso 11. Certo. A partir do 8, né? Não, a partir do 9, né? Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali Abraão edificou um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E aí, galera? Momentos de tensão, né? Deus esperou Abraão fazer todo o processo de amarrar, de preparar o altar, de colocar o filho para chamar. Por que vocês acham que Deus assim esperou tanto? E outras coisas que vocês tiram desse trecho aqui? Primeiro, que não há nenhuma luta de Isaac em relação a ser amarrado. Ele foi consciente, né? Porque, tipo, se houvesse uma luta, com certeza Moisés escreveria, tipo, Isaac tentou resistir, mas Abraão conseguiu amarrar ele. Alguma coisa do tipo. Cara, eu acho que. Verdade. Mas Diz aí, aqui foi de boa, né? Tipo, Abraão amarrou e tal. Os dois pareciam tá tranquilo no sentido de confiar em Deus, né? Mas eu acho que deveria ter alguma tensão ali de morrer, né? Porque, tipo, você saber que vai morrer é uma coisa muito estranha. Mesmo tendo a certeza da salvação, tipo, é tenso, cara. Sim. Jesus também sentiu isso, né? Mas ele, mesmo assim, ele confiou. Pois é. Sim. Deixa eu ver aqui. Ele não relutou, né? Também. Estendendo a mão. Aí aparece o anjo do Senhor, né? Que a gente vê como uma referência ao próprio Cristo, né? Sim. Só um detalhe que Eu vi um meme sobre isso. a gente abordou tanto isso que eu preferi pesquisar aqui. O texto que fala sobre a Isaac ter sido desmamado, o verbo aqui é o verbo gamal, que não significa simplesmente desmamar, mas tipo saber lidar totalmente, adequadamente, amadurecer, pois é. Então, tipo, a ideia... Tá com caráter formado, né? No caso, ele por isso que essa tinha ideia, acabado de, né? Pronto, esse desmame agora, entre aspas, ligado com uma festa que Abraão faz, por isso que está ligado com o Bar Mitzvah. Por isso que ele já teria uma criança crescida. E Um caráter formado. Daí, então, ele já teria os seus 12 anos, 13 anos na festa que Abraão faz. Então, anos à frente, ele já teria os seus 16, 17, 18, enfim. Ou mais, né? Como a gente falou. É só porque a gente tocou tanto nesse ponto que eu disse, não, vou ver logo qual o verbo aqui. E aí a gente resolve esse negócio de uma vez. Me perdoe, mas podem continuar, vocês estavam falando. Cara, eu imagino que, assim, né? Obviamente Deus é onisciente, ele sabia o que Abraão ia fazer exatamente. Mas a gente não sabe, né? Tipo, a gente não tinha como saber se a gente estivesse vendo na hora, os anjos do céu não tinham como saber vendo na hora, os outros seres criados por Deus também. Então isso meio que prova, tipo, olha, Abraão realmente foi lá e ele ia fazer o sacrifício mesmo, se Deus manda impedir. Isso prova pra gente, né? Meio que dando um de juízo investigativo. Essa prova de Abraão... Tipo, mano, o cara sacrificou o próprio filho, velho. Tipo, ia sacrificar, né? Tipo, ele levantou a faca tava descendo já. Às vezes Deus pede pra gente sacrificar 10 minutos falando com ele, ou estudando a Bíblia um pouco mais. Às vezes Deus pede pra gente sacrificar um pouco de dinheiro ajudando uma pessoa. Deus pede pra gente sacrificar, enfim, um dia da nossa semana, né? Que é o sábado. E às vezes a gente não quer sacrificar isso pra Deus, né? E o cara ia sacrificar o próprio filho, e Deus, o próprio Deus, toda a sua coerência, sacrificou o seu próprio filho, seu único filho, que é Deus também. E aqui tem um paralelo mais forte aqui com Jesus, antes do João falar rapidinho, que é tipo, inclusive tem um livro, Evangelho Maltrapilho, se vocês quiserem ler, ele é um livro excelente. Olha, eu tenho esse livro, nunca li. Leia, por favor, ele é muito bom. E aí, tipo, o cara tem, inclusive, ele faz um paralelo, né? Nesse livro é legal que no final ele faz tipo uma carta de Deus. E Deus falando da nossa incoerência, né? De tipo, você acha que me conhece, você acha que vai pregar sobre mim,
e vai estar 100% certo e que tudo que você falar de mim é verdade porque você é meu amigão, aí ele faz dar meio como de Jó, né? Dizendo onde é que você estava quando aconteceu tal coisa, né? Você não me conhece muito, você fala de mim, mas não se relaciona comigo. E aí ele, nessa carta dentro do livro, ele traz o paralelo com Abraão. Ele fala, lembra da história de Abraão? Que você se emociona ao saber que Deus bradou a Abraão, não mate seu filho, eis ali o cordeiro. Pois lembre que na cruz do Calvário ninguém bradou para que Jesus não fosse sacrificado. E o pai teve de assistir o filho dele ser sacrificado. Né? Então, tipo, esse momento aqui da história é um negócio de entrega de Abraão, é uma entrega de Isaac para o mundo todo, o universo inteiro saber, né? Tipo, conhecer e tipo, ter um negócio que, tipo, não é muito difícil, mas que às vezes é preciso você ir até o limite ali da prova para Deus liberar, né? Abraão não sabia o que Deus iria fazer se ele não tivesse amarrado Isaac, levantado a faca, preparado o fogo, ele ia ficar sem saber, né? O que Deus ia fazer, o cordeiro que ia aparecer ali do nada, né? Então, tipo, às vezes a gente tem que ir, isso que o Luiz está falando é muito importante, a gente tem que lembrar, porque a prova... Hoje Deus não pede para a gente sacrificar uma criança, né? Um adolescente, no caso, né? Nossos filhos, nossos irmãos. Ainda bem. Embora se ele pedisse hoje, a gente ia ficar com a pulga atrás da orelha, né? Que a gente ia lembrar, pô, ele pediu para Abraão, pode ser que ele esteja pedindo de verdade, né? Mas hoje ele pede outras coisas e a gente tem que saber lidar com essas e saber ir até o final e saber de ter essa confiança de que, tipo, se algo é importante pra gente, mas Deus pediu, ele vai dar o jeito dele. É tipo, não, Deus disse que ia fazer isso, e agora ele pediu para fazer isso, ele vai ter que dar um jeito para as duas coisas darem certo, que eu vou fazer. Então, é muito legal. E eu acho que esse momento aqui da vida, a Isaac ali deitado, esperando a facada, ouvir a voz de Deus ali também foi um negócio muito fantástico. A gente sempre fala de Abraão, mas, poxa, Isaac ali tava no momento que, meu querido, amém, né? Obrigado, Senhor, por ter visto. Mas, João, fala aí a gente continua lendo. Pois é, cara. Era um momento, assim, de muita tensão, como eu falei. Tipo, mesmo ele tendo a confiança em Deus, com certeza ele estaria com medo. Porque, tipo, o ser humano não foi feito para morrer, né? Sim. E aí, o cara ficaria, sei lá, seria uma situação muito louca. Mas já sonhei várias vezes sendo morto, mas, tipo, é uma sensação muito louca quando você acorda. E ver que tá vivo é um alívio muito grande. Eu também fico imaginando, gente, a questão do céu, né? Dos anjos vendo aquela cena, né? De Abraão imolando seu filho a pedido de Deus, né? Exatamente. E eu lembro muito, a gente, assim, eu lembro muito dos primórdios, né? Quando o próprio Lúcifer estava espalhando mentiras, né? Para Deus. Então aquilo ali também foi como uma demonstração de que Deus era justo, de que Deus é correto para os outros que estavam ali, né? Para os outros seres celestiais, né? Sim. Então eu me lembro muito disso, muito, muito, muito. Era isso que eu ia falar exatamente agora. Que no Espírito Profecia... João, desculpa. Não, de boa. Apropriação de ideias aí, copyright. Não, mas eu não sabia como falar isso, mas tipo, era exatamente isso que eu ia falar. No Espírito Profecia... porque tu foi o meu gatilho. Exatamente. Na história da redenção, Ellen White fala sobre isso, que foi uma maneira de demonstrar para todos os seres celestiais e para os outros mundos a justiça de Deus, né? Para eles conseguirem entender, né? Ou pelo menos tentar entender, porque, tipo assim, eles não vão conseguir entender como é que funciona o pecado de fato, né? Tipo, só de ver, mas ter o pecado eles não vão ter, né? Sim, não vão conhecer na prática, né? Na prática, isso. Mas vamos lá que a gente já está na metade final do capítulo. Alguém lê, por favor, os versos 13, o 12, né, que a gente não leu ainda, o 12, o 13 e o 14.
fogo. Então lhe disse, não estendas. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. É até qual? Até o 14. Lê mais um. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Show. Vamos lá, aqui a gente vai dar algumas Nossa, pausas. velho. O que, Luiz? O João Léo agora estralou aqui. No monte do Senhor se proverá, né, velho? Assim como o sacrifício foi feito em cima do monte, no Novo Testamento a gente vê que o sacrifício de Cristo também foi, né, cara, no Calvário, em cima do monte. Eu vou entrar nas curiosidades sobre esse ponto aí, mas eu quero que vocês, além desse comentário que o Luiz já trouxe, o que é que vocês acham aqui de legal nesse trecho aqui? Vamos lá, o que é que Cara, inclusive, primeiro, quando vocês estiverem, rapidão, João, quando vocês estiverem estudando a Bíblia em casa, sozinho, de manhã, de tarde, de noite, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho, né, que vocês façam isso mesmo, tipo, vou ler aqui, leio 3 versos, aí para e fica olhando para esses 3 versos e dizendo, cara, o que é isso? E aí começa a pensar, viu? Façam isso, por favor. Mas vai, João, pode falar. a primeira coisa que eu anoto aqui é uma coisa que eu notei da primeira vez que eu li esse texto. E sempre fica na minha mente. Porque também é uma coisa comum. Essa frase, no monte do Senhor se proverá, é uma frase bem conhecida até por quem não, tipo, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Tipo, já vi minha avó falar essa frase, tios, meus parentes falam essa frase, tipo, é uma frase bem conhecida, tipo, no monte do Senhor se proverá. E o que cumpre o que diz no verso 14, né? Tipo, por isso que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tipo, a primeira coisa que eu notei foi isso, na primeira vez que eu li. Outra coisa. O que mais? O que, é que vocês acham aí? Podem falar aí, galerinha. Eu tô lendo aqui de novo só pra ver se eu acho alguma coisa. Cara, tem uma dupla simbologia aí, né? Tipo, Isaac, ele tanto simboliza o filho de Deus, né? Que deveria ser sacrificado e tal, né? Que foi sacrificado, que é Jesus. Mas ele também simboliza o ser humano, né? Que Deus devia, né, sacrificar, digamos assim. E aí o cordeiro passa a representar Cristo, né? Então isso meio que mostra que, tipo, aquilo que Cristo sofreu na cruz, né? Quem devia ter sofrido era a gente, né? A gente só não tem que ser sacrificado, a gente só não tem que ser destruído, porque Cristo já foi, né? Já foi sacrificado por nós. Então isso ressalta essa simbologia dupla, né, de Isaac. Isso ressalta a graça de Deus, basicamente, né? Não apenas em tudo que existe, tipo antes do pecado mesmo, né? Tudo que Deus criou, ele criou porque ele quis, né? Adão não tinha nenhum tipo de crédito com Deus. E ainda assim, depois que Deus faz tudo direitinho, a gente vai lá bagunça. Deus ainda se dá o trabalho de ir atrás de consertar a bagunça que a gente fez, né? E aí ele paga com a própria vida para poder a gente ter vida. Sim. Olha, eu vou dar algumas curiosidades aqui. A primeira é a seguinte. Nesse contexto aqui, é a primeira vez também na Bíblia que fala que alguém teme a Deus, né? E a gente vê um exemplo de temor a Deus nessa ideia do confiar de que Deus vai prover, de confiar e na palavra dele, né? Tipo, acreditar e seguir adiante, obedecer e ser fiel a ele. Esse é o contexto em que aparece o termo temer a Deus. Então, quando a gente fala, tipo, tema a Deus e tudo, a gente tem que lembrar muito dessa história, porque ela é um exemplo de temência, né? De temor, de confiança. E a gente, né? Tem que lembrar também, se perguntar, né? Sou eu temendo, né, a Deus, a gente fala.
Eclesiastes, né, vai falar, tema a Deus e guarde seus mandamentos? Né? Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Sim, Eclesiastes 12, 13 e 14. Ou é 14? Algo do tipo. Mas é Mas Eclesiastes. lá. E aí, tipo, a gente tem... E a mensagem angélica, né? Tema a Deus e dá glória. Então, tipo, a gente tem a ideia do temer a Deus sendo parte da nossa vida. E aqui a gente vê alguém temendo a Deus, que levou o filho dele para cima do monte, amarrou, colocou na lenha, pegou a faca e ia, confiando de que Deus ia fazer alguma coisa, ele quase imolou, quase sacrificou seu filho ali naquele momento. Né? Então a gente tem um exemplo aqui de temor, de como se temer a Deus, né? Inclusive, a gente também tem, naquilo que Deus está falando para Abraão, né? Isso que o Luiz acabou de dizer, da ideia de que Isaac não só representa um tipo de Cristo, mas também um tipo de nós, né? Que foi substituído, que foi trocado pelo Cordeiro. E eu queria dar uma curiosidade para vocês, que eu ouvi durante o meu curso, né? Dos meus professores, de que tradicionalmente se diz que o templo de Israel, o santuário que eles ergueram, né, Salomão e tudo mais, o lugar santo o templo foi construído nessa região e o lugar santíssimo, na verdade, o lugar santíssimo? Não, lugar santíssimo não, era lugar santíssimo? Eu não lembro se era o lugar santíssimo ou era o altar do sacrifício, mas era nesse monte, nesse ponto onde o monte estava, né? Para mostrar, tipo, para lembrar sempre do sacrifício entre os dois. Jesus, ele não morreu aqui, nesse monte, porque tem a ideia dele morrer fora da cidade, mas, assim, essa é a cidade de Jerusalém, ela vai ser construída aqui, por isso que o templo estaria em cima desse monte. Por isso que Israel, o templo estaria aqui, os sacrifícios seriam realizados onde anos atrás Abraão teria sacrificado seu filho. E por que eu falo isso? Por causa do nome Jerusalém. O nome de Jerusalém, tipo, lembra que eu falei lá no verso 8, que o Deus proverá, o Deus vai ver, Deus vai encontrar, né, o verbo ver. Agora, aqui no verso 14, o proverá para si, né, Adonai, Yahaer, que é a ideia do Javai Jiré, né, que a gente fala. A mesma origem do verbo está aqui nos dois. Esse verbo, Hiré, comumente ele era dito de uma forma contraída, falando Ieru. Ieru no sentido de prover. Então, quando a gente ouve o nome de Jerusalém, Jerusalém, a gente tem a ideia do Ieru, e em hebraico fica mais claro, que fica Yerushalayim. E eu queria lembrar para vocês que em alguns capítulos anteriores nós temos a história de Melquisedeque, rei de Salém. Aqui era a região de Salém, próximo a Salém. Então, próximo a Salém, Deus proveria seu sacrifício, o cordeiro. E aí a cidade ganha o nome de Jerusalém, Yerushalayim, que é onde Deus proveu, né, o cordeiro para o sacrifício. Então, tipo, é uma curiosidade muito legal, tipo, nessa ideia de nomes, dos verbos e tal, para mostrar que Deus não deixa para trás. E aí, vamos lá, Luiz Carlos, das suas piadas. A cidade de Jerusalém. Ai, meu Deus. Mas isso é um negócio legal de se lembrar, né? Em Salém será provido, né? Então, toda vez que alguém falasse vou para Jerusalém, era uma relembrança de que em Salém seria provido o cordeiro. Lembrando aquilo que Abraão falou, a promessa que Deus fez para Abraão. Então, naquele monte que era próximo de Salém, no futuro Deus proveria, né, o seu cordeiro. E, inclusive, um negócio legal, Jerusalém, ele tem, no hebraico, tipo, a gente tem o plural e o singular. Lá eles têm o singular, o plural duplo e o plural normal. Então, por exemplo, quando tem duas coisas, eu uso o plural duplo. Jerusalém é o plural duplo. Então, é como se houvessem duas Jerusa. Então, tipo,
a gente teria e até o povo lá da região ele fala, né? Tipo, eu vou para Jerusalém e espero a Jerusalém, né? Tipo, apontando para as duas Jerusalém. Só que isso é um paralelo que dá para fazer com Jerusalém. Tem outras cidades A que desse dá mundo e a do mundo do além. as duas Jerusalém. Então, tipo, é um negócio legal de também saber, porque a cidade de Jerusalém foi onde aconteceu muita coisa e essa preocupação de Deus, né, desde o início de manter ativa na memória das pessoas as promessas que ele faz. E ele mantém as memórias através de textos, através de acontecimentos, de sinais, através de nomes. Por isso que os nomes são muito importantes na cultura hebraica. Nomes são muito importantes. Sempre que vocês estiverem lendo uma história e puderem pesquisar o significado do nome, o nome da cidade, os nomes das pessoas, pesquisem. Os nomes são muito, muito importantes. E aqui, né, depois de voltando aqui agora para a história, encerrando esse período, a gente vai ler até o verso 19, eu vou ler, que é o seguinte: então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou, né, a Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, mais uma vez, a gente tem uma recapitulação da bênção da aliança. Deus aqui, ele confirma a aliança já feita com Abraão, lembrando da promessa, né, de que através da descendência dele, que mais à frente viria Jesus, todas as nações da terra seriam benditas. E aí a gente encerra esse trecho da história, né? Depois a gente vai ver parte da descendência de Naó. Não é o momento de ler agora. Mas eu queria saber, o que é que vocês acharam? O que é que veio assim de dois pés no peito? Verso 15 e 16. Tipo, ele dá a referência de que o anjo do Senhor é o próprio Deus, né? Uhum. Tipo, Sim. ele fala: do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão. E no outro verso, no 16, ele fala: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então, tipo, o anjo do Senhor é o próprio Senhor, né? Sim. Daí que vem a ideia de que o anjo do Senhor é Cristo. Inclusive, o anjo é mensageiro, né? Tipo, a língua tem a palavra mensageiro. Aí é tipo, é o mensageiro do Senhor. Porque às vezes as pessoas falam anjo do Senhor, aí pensa, poxa, Deus é anjo? Calma. Vou ter calma nessa hora. Miguel. Vai, João, Aí desculpa. tem... Pera. Eu vi isso e também a questão da descendência, como tu falou, né? Que bem louco você olhar pro céu. Assim, se hoje em dia você olhar pro céu, você não vê nenhuma estrela, né? Por causa das luzes aqui, mas se a gente for pro interior, naquele dia que a gente foi acampar também, lá em cima da serra dá pra ver muita estrela, porque tem pouca iluminação, né? Uhum. O que mais, galera? Comentem todos. Cara, acho que a parte que mais me chamou a atenção foi lá no comecinho, né? Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aquilo lá que eu tinha falado, tu falou em relação a Jerusalém, aí eu lembrei justamente do jovem rico, né? Lá que Cristo fala para ele, ó, cumpre a lei. Eu cumpro a lei, faz isso, eu faço. Beleza, então foi onde dói, né? Naquilo que ele mais amava. O próprio Cristo fala que não é possível servir a Deus e as riquezas, né? E aí ele sabia que o jovem era um jovem rico e tal, ele foi onde doeu. Ele fala, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí o cara
deu Pera pra trás, lá. né? E a Ellen White, ela fala isso, né? Acho que o Jean vai poder me confirmar exatamente onde é, mas que quando Jerusalém foi destruída, aquele jovem rico estava lá dentro e ele não escapou, né? E ele não escapou. Então, tipo, Deus pede pra gente muitas vezes, né? Pra gente sacrificar coisas que a gente gosta. Às vezes, não é como, por exemplo, né? Abraão, né? Sacrifica o teu filho a quem você ama. Ou no caso do jovem rico, né? Tipo, sacrifique aquilo que você mais ama, que são as suas riquezas, enfim. Mas às vezes Deus pede coisas pequenas, né? Deus pede coisas simples pra gente, a gente não quer fazer. Até porque sacrifício, se não for algo que a gente é muito apegado, for algo assim supérfluo, que não vai fazer muita diferença na vida da gente, pra gente, aí não é sacrifício, né? Porque é uma coisa que tanto faz como tanto fez. Sim. E às vezes até coisas supérfluas a gente nega pra Deus também, né? Então, enfim. Verdade. Gente, terminou, Luiz? Sim, de boa. Tá, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, mas se não tiver terminado, eu espero. Não, basicamente é isso. Quando Deus pedir pra gente sacrificar algo, é bom a gente sacrificar, né? Para não correr o risco de ficar nessa Jerusalém aqui, né? Que vai ser destruída e acabar perdendo a próxima. Que nem um jovem rico. Que a gente possa se espelhar aí no exemplo de Abraão. Isso aí. Pra... Alice? Oi. Alô? Mas Oi, fala. Eu acho que tinha caído de novo. Gente, pra mim, uma coisa assim que me deixou bastante impactada, toda vez que eu leio esse relato, uma palavra vem na minha cabeça, disposição, né? A disposição tanto de Abraão, mas principalmente a disposição de Isaac, né? Em se tornar obra de Deus. Porque eu fico imaginando, vocês falaram, né, que para Isaac era um momento de muita tensão, né? E muitas vezes na nossa vida a gente também tem momentos de muita tensão. O Luiz falou aí do sacrifício. Muitas vezes não é fácil sacrificar as coisas que nosso lado humano gosta, né? Nosso lado pecador gosta. Mas o incrível é a disposição que Isaac ele teve, né, para se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse, né? Mesmo que ele tenha questionado, né, perguntado cadê o animalzinho, né, para eles sacrificarem. Muitas vezes a gente também faz muitas perguntas assim para Deus, né? Esses últimos meses aconteceram muitas coisas comigo e eu me perguntava por que Deus tinha permitido, né? E só que Deus ele queria a minha disposição para que ele fizesse o que ele queria na minha vida, né? A vontade dele. E a gente não entende. No caso de Isaac foi assim muito incrível a forma que Isaac ele se entregou, né? Ele se colocou. Eu fico imaginando ele subindo em cima daquele altar de pedras, né? E se deitando e se colocando mesmo à disposição de Deus, né? À disposição do que Deus queria fazer com ele. Então, acho que é muito isso na nossa vida, principalmente a gente, na nossa vida de cristão, que a gente tem, que a gente precisa ter a missão, né, dentro do nosso coração, assim. Eu lembro muito do pessoal do Um Ano em Missão, né? Eu pensei, quando eu vi esse relato, eu pensei muito neles, porque eles colocaram à disposição da missão, né, de fazer o que Deus, de fazer a vontade de Deus e permitir que Deus faça a vontade dele na nossa vida, porque muitas vezes a gente não permite. Que a gente tá num momento de muita tensão. Mas, assim, é isso que me chamou a atenção, sabe? Essa situação de Isaac mesmo. É isso mesmo. Mas isso aí que a Larissa falou foi perfeito. É isso aí. Tipo, pelo menos eu vejo que fala com relação a mim, mas eu percebo que algumas pessoas também vão concordar. Mas eu, particularmente, essa quarentena, eu tomei uma surra. Porque, enfim, né? Você vê o quanto que a gente tem uma fé frágil, né? Quando tá tudo bem e tal, quando tá tudo de boa, é muito fácil a gente servir a Deus, né? É muito fácil a gente, enfim,
orar antes de dormir toda noite, alguns pacientes lê a Bíblia todo dia, porque você tem a sua rotinazinha, você tem o seu horário padrão, etc. Mas quando você tá na quarentena e tal, sem ver o pessoal, sem ter rotina direito, sem, enfim, né, sem ter muito lastro, né? Sem ter muito bem onde se apoiar, fica muito mais difícil tudo, né? E aí eu fico imaginando, cara, uma quarentena dessa, tipo, eu não tô sendo perseguido, eu não tô impedido de ter uma Bíblia, ou de cantar um louvor, de orar, qualquer coisa, né? Imagine se fosse uma perseguição mesmo, imagine se fosse um negócio tipo decreto dominical, esse tipo de coisa, o que é que poderia acontecer? Enfim, eu pelo menos percebo que eu fui surrado nessa quarentena, mas às vezes é bom que a gente veja essas coisas, né? Deus, ele às vezes bota a gente de joelho para a gente levantar mais forte. Então, é importante a gente observar isso daí. Ou às vezes mais fraco, né? Tipo, a luta É, dele com Jacó, ele deixou Jacó manco, deixou ele mais fraco para guerrear com Esaú, porque ele queria mostrar para te manca, Esaú, Jacó. para ele deixou Jacó manco, porque Jacó pensava que ele ia brigar com o irmão, para dizer, ó, você vai manco, você já tá com pontos a menos na luta, porque eu vou mostrar para você que a luta não é sua. Uhum. Sim, perfeito, isso daí também. Inclusive, galera, ó, quando a gente sempre estudar aqui no Querigma, aqueles que puderem, né? Sei que às vezes nem todo mundo pode, mas anotar essas coisas que a gente vai falando, que a gente vai comentando, porque muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis e a gente vai precisar lembrar daquilo que a gente comentou hoje aqui, ou que a gente já comentou outras vezes, ou a gente vai, sei lá, ser convidado para pregar, para ensinar para alguém, e ter essas coisas anotadas, além de ajudar a gente a lembrar, fixar isso na nossa cabeça, ajuda a gente a ensinar outras pessoas também. Então, sempre que vocês puderem assistir alguma coisa legal, ou se você não quer arriscar a Bíblia, anota no caderno, mas sempre anotando esses pontozinhos legais, porque toda vez que eu leio a minha Bíblia e eu vejo algumas das anotações que eu já fiz por causa da faculdade, ou sozinho, isso me lembra de algumas coisas e às vezes era exatamente o que eu precisava ouvir, tá ligado? Tipo uma cápsula do tempo, eu escrevi a mensagem para mim mesmo no futuro, né? Tipo, ó, na sua crise, quando você estiver passando crise de não sei o que, lê esse texto aqui, tá aqui uma mensagem aí de legal. Aí serve. Então, eu achei isso muito legal. E a Amanda falou que ela ia nos contar, eu queria só convidar a gente a fazer uma oração e aí a Amanda assume o microfone, beleza? Pode ser assim, Amanda? Fogo, gás. Beleza, então vamos orar. Fechem aí os seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos ama. Porque o Senhor, como o nosso Pai, nos deu um cordeiro perfeito, para que a gente não precisasse morrer. E a gente sofre a imaginar essa cena de que Deus, Cristo, se fez homem para sofrer, para morrer como um cordeiro, se entregar a ser como oferta de holocausto, sacrifício pelo pecado. Isso nos dói ao coração. E se não dói, que o teu Santo Espírito nos incomode para que essa cena sempre nos marque. Porque o Senhor sabe o quão somos pecadores. Quão grande é a nossa vontade de fazer coisas erradas, de desviar do caminho. Às vezes não é nem algo tão errado no sentido de, sei lá, matar alguém, roubar alguém, mas às vezes é simplesmente um desvio do caminho, um caminho que não é o que o Senhor pediu para a gente trilhar, e vai nos fazendo cada vez mais afastados de Ti, e é como se fossem mais pedradas, né, na cruz. Então, que o Senhor nos lembre dessas cenas para que a gente possa entender que o Seu amor é um amor maior do que qualquer coisa nesse mundo. Porque a gente ainda, sem se arrepender, o Senhor se entregou por nós. Como João vai falar em suas cartas. O Senhor nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Como ainda somos pecadores, entrando em rebeldia o tempo todo. Então nos ajuda a mudar, que Teu Santo Espírito possa nos incomodar a buscar uma nova transformação, a buscar temer o Senhor de verdade, com amor, com confiança, reconhecendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, mas que o Senhor se preocupa com cada coisa que a gente faz, com cada lugar por onde a gente anda, com cada lugar onde o nosso pé pisa. Saber que o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida e que coisas muito legais o Senhor tem preparado
Basta a gente aceitar e confiar de que o caminho que o Senhor pediu para a gente andar é o caminho verdadeiro. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos põe as provas também. E eu sei que na hora da prova a gente não agradece, mas obrigado, porque através da história de Abraão a gente sabe que as provas são para nos fortalecer, para nos ajudar a continuar andando. Às vezes vão deixar a gente mais debilitado, às vezes vão deixar a gente mais forte, mas certamente o nosso relacionamento contigo sempre vai deixar a gente mais forte. As provas sempre vão deixar, quando a gente se coloca ao seu lado, sempre vão deixar mais próximos de ti, sempre vai deixar a gente com mais força, com mais confiança em quem o Senhor é e o que o Senhor prometeu fazer por nós. Então, muito obrigado, porque por mais difícil que elas possam ser, os frutos que vêm delas são muito bons. E, Senhor, a gente ainda vai passar por muita prova, o Senhor ainda vai pedir coisas para a gente, o mundo ainda vai tomar coisas de nós que vão nos fazer sofrer, que vão nos fazer ter medo, e que o Senhor nos lembre cada vez mais que nós precisamos ter fé em quem o Senhor é, e que independente do que aconteça na nossa vida, se nós entregarmos ela aos teus pés, nós podemos confiar de que o Senhor vai fazer até das coisas ruins, coisas boas, porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas que o Senhor nos lembre que também nós temos que amar o Senhor e aceitar o chamado que o Senhor nos preparou, porque é assim que o verso termina, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então nos ajuda a entender isso e a amar o Senhor, porque maior amor não existe. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, nós te agradecemos e pedimos um sábado, que esse sábado possa ser a bênção que o Senhor preparou para a gente. Em nome de Jesus a gente pede amém. Amém. Desculpa se eu me empolguei. Às vezes eu me empolgo orando, eu esqueço que eu tô orando com várias pessoas, caraca, o pessoal deve estar pensando que eu tô demorando. Eu vou acelerar um pouquinho. Inclusive, pessoal, uma boa noite aí pra Débora, que chegou aí no meio. Boa noite, Débora. Boa noite. Agora é o momento mais aguardado. Amanda, pode ligar o microfone e falar. Aí, gente, deixa eu ver aqui como é que é esse nosso. E aí? Só fica no Olha, ela ligou até a câmera. Vocês estão aguardando? Com certeza. Claro. Já saiu até o pessoal tava assim, ó. O pessoal tava só, Jean, por favor, para de falar. Deixa a Amanda falar. Está sendo gravado, né? Verdade. Eita, desculpa, ouvinte. Vai pro YouTube. Aí, então vou tirar a câmera. Não, mas ele tira o vídeo. Pode botar a câmera. Não, mas eu vou tirar a foto de todo mundo. Vai ficar só o áudio. Pronto. Ei, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Que está bem relacionado, bem relacionado ao tema do que foi falado hoje, sobre confiança em Deus, que a gente tem que entregar a nossa vida, né, por completo, para Deus. Eu vou ver se eu não choro. Eu não vou chorar, porque eu já chorei muito essa semana. Vamos lá, por onde eu começo? Dia 27, hoje é 31, né? Hoje é 31, se eu não me engano. Isso. Dia 27 desse mês, fez 6 anos que eu fiz a minha inscrição na faculdade. Tipo, que deu certo a minha inscrição na faculdade, sabe? Aí eu me emocionei muito esses dias, por conta que, pelo processo que foi tudo, né? Eu fiz a minha faculdade em 5 anos e meio. Queria ter terminado nos 5 anos, né? Mas aí não deu por conta de problemas com família e tal. Isso me prejudicou durante o decorrer da faculdade. E aí, mas assim, eu consegui terminar, né? E aí, desde que eu terminei ano passado, isso, finalzinho do ano passado, e aí eu comecei a trabalhar, e aí desenvolvendo, com clientes e tal, com amizade, ok. E aí, com esse negócio da pandemia, tudo se complicou muito,
E eu fui demitida da minha empresa onde eu estava trabalhando, que era o fixo, né, que eu estava trabalhando, e aí eu estava conseguindo conciliar o trabalhar por minha conta no escritório e conciliar a demanda do escritório fixo que eu tinha, né? E aí eu fui demitida. E aí eu fiquei em desespero. O que é que eu faço agora? E aí, uma amizade que eu tinha com algumas pessoas me indicaram e eu consegui uma parceria com uma construtora aqui em Fortaleza. E então, eu ainda fiquei naquela coisa, não, eu tenho que arranjar um emprego fixo porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu não tenho ninguém que pague minhas contas, né? Eu moro sozinha e vocês sabem mais ou menos como é que é a situação. Eu acho que a maioria de todos aqui que estão aqui presentes, só não a Suerlene. A Suerlene eu acho que é já bem mais independente. Os demais não, os demais talvez não entendam o que eu estou falando, mas os demais têm com quem banque vocês, né? Tem quem paga a energia, paga a internet, e paga a alimentação, essas coisas. E eu não. Eu tenho que pagar minhas coisas. E aí, pense no desespero. Quando eu fui demitida, faz um mês só que eu fui demitida. E aí eu saí correndo atrás de emprego. Tive 2 propostas de emprego no mesmo dia e eu recusei as 2 propostas. E já eu chego lá porque que eu estou falando isso. E semana passada eu tive uma entrevista, sexta-feira retrasada, eu tive uma entrevista numa empresa muito boa aqui em Fortaleza, de móveis planejados, certo? Muito boa, uma empresa muito, muito conhecida, de alto padrão, que só trabalha com móveis para gente que tem dinheiro, certo? E aí era uma oportunidade muito boa de tanto eu ganhar dinheiro quanto aprender, né, mais e tal. No fim das contas, fui agora segunda-feira para entrevista, não. Já tinha a mulher, a dona da empresa me ligou, não sei o que, eu quero você lá e tal. E aí eu fui na segunda-feira e comentei a respeito do sábado. E aí estava naquele dilema. Fico aqui para ganhar rios de dinheiro, mas eu tenho que trabalhar no sábado, ou saio, não, tipo, não aceito e vou trabalhar por conta própria. E aí, o que vocês acham? Acho que Deus proveu, hein? Foi muito complicado. Você está testemunhando hoje, né? Foi muito complicado, certo? Muito difícil. Tipo assim, a questão é por conta que eu sei do risco que eu corro de trabalhar por minha conta, porque não é fácil. Não é aquela coisa assim, eu tenho certo tantos R$ 1.000. Não é assim, entendeu? Aquela situação incerta, sempre, todo mês, aquela coisa incerta. E aí, no mesmo dia, eu decidi, aí eu saí de lá, né? Aí eu fui para casa da minha amiga, que a gente ia ter uma reunião com essa construtora à noite. E aí eu saí de lá e eu fiquei naquelas, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu obedeço a Deus, eu vou guardar o sábado ou eu vou garantir o dinheiro da minha alimentação, das minhas dívidas? E aí eu fiquei naquela loucura, pedi algumas pessoas específicas para orarem por mim, porque eu estava precisando, porque eu estava naquele impasse, né? Quem sabe onde o calo aperta é diferente a situação. E aí conversei com algumas pessoas, pedi que orasse por mim, porque eu estava muito angustiada, porque não sabia o que fazer. E aí fui para essa reunião. Antes da reunião, eu já tinha decidido que eu ia ligar para a dona da empresa no dia seguinte para dizer que eu não ia, mesmo que ela dissesse que me liberaria o sábado, né?
E aí fui para essa reunião, tal, reunião com os engenheiros da construtora, e por fim das contas, Deus proveu. Acertaram quem estava dizendo aí. Deus Aí proveu, sim. Deus proveu uma situação muito boa para mim e que eu queria testemunhar isso, porque foi muito, é tipo assim, é porque como vocês não entendem da minha área, é muito difícil de explicar. Mas eu não sei se vocês conhecem aqui em Fortaleza, aqui próximo, os municípios próximos, o condomínio Alphaville. Não sei se vocês já ouviram falar. Conheço, tinha um amigo meu que morava lá. Uhum. É exatamente essa é a minha reação. Entenderam, né? Pronto. Benção. Pois Deus proveu. É uma situação, tipo assim, não é que eu vou ganhar rios de dinheiro de imediato e de forma fácil, né? Mas eu estou entrando dentro de um condomínio para construir casa lá. Entendeu? Já está fechado o contrato. E, tipo assim, estou muito feliz. Amém, Amanda. Né? E, tipo assim, foi uma decisão que eu tive que tomar para obedecer o sábado. E não foi fácil, porque eu tenho muitas contas para pagar e eu não sabia de onde tirar. Entendeu? E aí foi comentado isso aqui na mensagem, né, do dia, de que a gente precisa confiar. E, tipo assim, eu fui até, que nem Isaac, eu fui até o limite, até para ver onde que ia, né? Até onde eu aguentaria a situação. E aí decidi na segunda-feira que não iria mais. E no mesmo dia Deus respondeu que eu ia entrar com condomínios, com casas para fazer no Alphaville. Por enquanto, eu tenho que fazer um projeto de uma casa nesse mês. E tipo assim, é uma casa no mês. Isso é muito. Vocês não têm noção. Aí eu vou começar isso segunda-feira e eu tenho um prazo de um mês para conseguir finalizar ela para começar a construção. E aí Deus proveu muito assim surpreendente, porque não é só essa casa, tem mais previstas, mas eu não quero contar quantas, mas tem. Entendeu? Uhum. Tipo assim, isso aconteceu numa data bem simbólica, uma semana bem simbólica, uma semana bem significativa, porque eu tive que decidir. Isso é a terceira vez que eu faço isso, que eu vou para entrevista de emprego, e não fico na empresa por conta do sábado. E tipo assim, a empresa é uma, como se fosse assim, uma do mesmo nível do que a outra, tipo assim, de muito top, entendeu? Eu acho que o pessoal tá conversando no chat e eu não tô nem entendendo. Aí, e aí é muito bom, galera, obedeçam a Deus, que ele vai prover mesmo. Aí Porque sabe, fica a dica. porque as outras Só digo uma coisa. João, As- cancela o BNB que agora a gente vai para Alphaville, viu? a gente porque eu não consigo recordar dos outros acontecimentos das outras duas outras empresas muito grandes, aqui de Fortaleza, também de imóveis planejados, que eu ia trabalhar, mas eu desisti por conta do sábado. E aí é complicado, mas eu escolhi o sábado. É isso, gente. Eu estou muito feliz. E se quiserem contratar, pode falar comigo. Tá certo. Aí Outro sim. nível, Vocês outro estão patamar. conversando aqui. Não tô conversando nada, não. Eu tô quietinho aqui. Pois é, gente. Aí eu passei uma semana muito corrida, porque eu estou adiantando outros projetos que eu estou fazendo. Uma loucura. Estou aqui com a cara inchada, porque eu não durmo bem. E aí, e olha que interessante, gente, que é uma coisa que eu tenho que contar também, relacionada ao sábado. É que
desde o começo do curso, eu nunca estudei nada, nunca fiz nenhum trabalho no sábado, e as minhas amigas, no caso, a minha sócia agora, né, que me acompanhou desde o início, meio que viu o testemunho de como que eu me comporto com relação ao sábado, de querer obedecer, independente da situação. E ela sabe da minha situação financeira, né, dos aperreios que eu preciso passar, que eu estou passando, que eu vou passar. E aí ela disse assim, Amanda, tu já sabe minha opinião, de que eu não quero que tu vá. Tipo, não quero que tu aceite trabalhar no sábado, independente de qualquer situação. Para vocês verem o nível de a que ponto a gente pode levar o testemunho da gente obedecer. Ela respeita muito a situação, e ela toda semana, toda quinta ou sexta-feira, ela diz, graças a Deus que hoje é sábado, porque eu vou descansar. Aí sabe, hein? Olha aí, rapaz. É o único dia que eu deixo ela em paz. Aí o restante do dia vamos trabalhar, até de madrugada. Pois é isso aí, galerinha. Eu vou parar de gravar. Muito bom, Amanda. Glória a Deus. E é isso. Show.